Uma boa noite a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Ademir Henrique de Freitas, tenho 30 anos. 31 na verdade, né? Esqueci que eu já fiz 31. Estou parando nos 30. Mas que beleza, né? A gente esquece a idade, é bom, mas só o corpo que não esquece, né? Sou casado, faço parte desse ministério há mais de 10 anos. E hoje a palavra é uma bênção na nossa vida. Quem sabe o tema do grupo de hoje? Quem viu no site ou no Face? Alguém aí? Sedentos por Deus? É isso? Confirma? Eu vou dizer uma coisa que aquela divulgação lá, o Michel não pagou para estar lá, tá? Foi espontâneo. Acho que a Vivi quis dar uma forcinha para ele, para divulgar o nome dele, a imagem dele, fez isso. Ele não pagou não, tá? Teve gente aí que eu vi conversa, dizendo que ele pagou para divulgar a imagem dele, que estava meio desgastada, alguma coisa assim, mas é mentira. Foi espontâneo mesmo. Sedentos por Deus. Quando você está, o seu corpo necessita, muitas vezes, de água. É ou não é? Quando você está cansado, quando você está exausto, quando você já não tem condições de prosseguir, o que o teu corpo pede? O teu corpo pede para ser reabastecido. Você precisa tomar água, você precisa se adequar ao teu corpo, porque ele já não resiste mais. Você precisa se alimentar, você precisa tomar água, você precisa comer, para que você possa continuar numa nova jornada. E hoje é o que nós vamos falar. A sede que nós temos por Deus, a sede de buscarmos a perfeição na nossa vida. São Tomás de Aquino, há muitos anos atrás, muitos séculos atrás, já dizia, quando ele colocava o pensamento dele na filosofia, que o homem buscava a perfeição o tempo todo, e a perfeição estava em Deus. Então o homem que buscava Deus conseguia chegar à perfeição. E nós, para que nós possamos chegar à nossa perfeição, precisamos estar sedentos por Deus ainda hoje. E a palavra vem dizer sobre isso, a vontade que temos de procurá-lo, a vontade que temos de buscar a Deus para suprir as nossas necessidades, não físicas, mas espirituais. E para isso nós precisamos estar com vontade. Mas para que nós possamos estar com vontade, nós passamos pelo momento de sacrifício do corpo e do espiritual. Ou seja, são as nossas escolhas que nos fadigam para que uma hora nós possamos sentir a vontade de buscar a Deus, que é essa água viva que nos propõe a renovar o nosso corpo, a renovar o nosso espiritual. Só que para exemplificar isso, procuramos na palavra e Deus nos concede uma maravilhosa passagem do Evangelho de São João. Para quem tem a Bíblia, possa acompanhar comigo, Evangelho de São João, capítulo 4. Alguns já conhecem essa passagem sobre a samaritana na busca pela água no poço. Quem puder acompanhar comigo, Evangelho de São João, capítulo 4. O Senhor soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele recrutava e batizava mais discípulos que João. Se bem que não era Jesus quem batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e voltou para a Galiléia. Ora, devia passar por Samaria. Chegou, pois, a uma localidade da Samaria chamada Sicar, junto das terras que Jacó dera a seu filho José. Ali havia o poço de Jacó, e Jesus, fatigado da viagem, sentou-se à beira do poço. Era por volta do meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Pediu-lhe Jesus: dá-me de beber, pois os discípulos tinham ido à cidade comprar mantimentos. Aquela samaritana lhe disse: sendo tu judeu, como pedes de beber a mim, que sou samaritana? Pois os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, certamente lhe pedirias tu mesmo, e ele te daria uma água viva. A mulher replicou: Senhor, não tens com que tirá-la, e o poço é fundo. De onde tens, pois, essa água viva? És porventura maior que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço, do qual ele mesmo bebeu, e também os seus filhos e os seus rebanhos? Respondeu-lhe Jesus: todo aquele que beber desta água tornará a ter sede,
mas o que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Mas a água que eu lhe der virá a ser dele fonte de água, que jorrará até a vida eterna. A mulher suplicou: Senhor, dá-me desta água, para eu já não ter sede, nem vir aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e volta cá. A mulher respondeu: Não tenho marido, disse Jesus. Tens razão em dizer que não tens marido. Tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu. Nisto disseste a verdade. Senhor, disse a mulher, vejo que és profeta. Versículo 25. Respondeu a mulher: Sei que deve vir o Messias, que se chama Cristo. Quando pois vier, ele nos fará conhecer todas as coisas. Disse-lhe Jesus: Sou eu quem fala contigo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A palavra de Deus nos mostra uma mulher que busca saciar a sua sede, procurando um poço que era entregue, era da região, era concedido, era de Jacó, que foi passado a seu filho, as terras de seu filho, para que todo aquele que habitasse ali buscasse saciar a sua sede naquele poço, naquela água. E a palavra diz que aquela mulher, ao chegar àquela vontade de abastecer o seu cântaro, o seu balde, a sua vasilha, chegou àquele poço e havia um homem sentado próximo a ele. Era por volta de meio-dia, diz a palavra. Meio-dia. Imaginem o calor que não deveria estar naquele momento, o sol que não fazia. Imagine a vontade daquela mulher de abastecer a água que ela necessitava, ou talvez as outras pessoas daquela cidade que ela deveria entregar a água. Aquele poço estava disponível, uma água para que pudesse ser saciada aquilo que fazia falta a ela. Mas ao chegar, diz a palavra, ela encontrou um homem sentado à beira do poço. E aquele homem, ela reconheceu que era um judeu. E a primeira coisa que Jesus, aquele homem, fez foi pedir água àquela mulher. Ele pediu água àquela mulher. E ela disse: Como que tu podes pedir água para mim, sabendo que eu sou uma samaritana? Porque eles não se falavam, judeus e o pessoal de Samaria. E aí Jesus começa a diálogo com essa mulher. E eu queria que você hoje, nessa noite, nesta palavra, se colocasse no lugar desses dois. Essa é a dinâmica que nós precisamos fazer com esta palavra. Eu preciso me colocar no lugar daquela mulher e também preciso me colocar no lugar de Jesus, porque os dois momentos vão se passar na nossa vida. E eu digo a vocês por quê? Porque quando aquela mulher chegou, a palavra diz, metaforicamente, meio-dia. Era a divisão do dia. O que era para ter sido feito de manhã tinha sido feito, e as esperanças da tarde ainda estavam por vir. Ou seja, era o centro daquele dia. E metaforicamente nós podemos levar isso para as nossas vidas. Já havia passado muita coisa na vida daquela mulher. Muitas situações de vida ela já devia ter trazido consigo quando se apresentou a Jesus ali. Ela já devia ter um passado que só ela poderia dizer o que ela tinha passado, as situações de vida, os sofrimentos, as cicatrizes, as feridas abertas. Somente ela poderia dizer. Já havia passado uma manhã na vida dela. E ao encontrar Jesus naquele poço, por estar ferida e magoada, talvez por muitas situações dessa vida que já tinha sido transcorrida, ela se sentia inferior devido à situação de não se falar com os judeus e samaritanos. Por não se falarem, ela já se subjugou, menor que ele, já se encontrou sendo miserável diante dele. Ela não se considerava uma pessoa que poderia alcançar alguma coisa, porque a manhã dela já havia passado. Quando eu digo manhã dela já havia passado, é que ela já havia desperdiçado um tempo da sua vida na busca de cessar a ânsia de desejo de matar aquela sede, que talvez não era física, mas
espiritual. E ela desperdiçou uma manhã inteira ao chegar até Jesus, que se encontrava naquele poço, que para ela era uma esperança de suprir suas necessidades. E a palavra diz que, transcorrendo o diálogo entre os dois, Jesus oferece uma água diferente, e ela não acredita que ele possa abastecê-la dessa água, porque ele não trazia consigo nada que pudesse buscar aquela água daquele poço. E vamos parar por aí, por enquanto. Vamos entender este momento dessa palavra. Vamos entender o porquê chegamos até aqui. Por que Jesus oferece essa água, mas ela não acredita, porque ele não tem nas mãos um balde ou qualquer situação para poder buscar essa água que está no poço. E aí agora vamos trazer para a nossa vida. Quantas vezes você tem buscado na tua vida? Você tem saído pelo mundo buscando saciar a tua sede dos teus prazeres, das tuas vontades, e você tem encontrado os poços pela vida, que são as esperanças que vocês têm de abastecer o teu corpo, de saciar a sede que lhe convém. E aí vamos perdendo tempo na nossa vida, entrando em poços que não nos satisfazem, e vamos nos amargurando e perdendo as nossas manhãs das nossas vidas. Vamos deixando para trás tudo aquilo que construímos, que fazemos do nosso passado, ou seja, deixamos, como essa mulher, as nossas manhãs para trás. Quantas vezes nós cavamos o nosso próprio poço, na busca desenfreada de satisfazer aquilo que não conseguimos encontrar. E quando eu digo poço, eu posso colocar nomes nesses poços. Quantas vezes eu elejo o meu namoro como um poço de salvação? Quantas vezes eu elejo as minhas amizades e esqueço que estou me abastecendo daquilo que não presta. Estou tomando água suja que não revigora, que não traz a satisfação necessária para o meu corpo. Essa mulher precisou chegar até metade da tua vida. Ela desperdiçou a tua manhã, a sua manhã. E eu trago para vocês agora, quantos de vocês já não desperdiçaram as manhãs de vocês? Quantos de vocês não deixaram para trás já manhãs que feriram, que machucaram, que trazem dor, esperando a ânsia de encontrar este poço, que muitas vezes na vida de vocês se torna a única esperança? E aí nós vemos jovens que buscam um namorado, representar o poço, a salvação da sua vida, porque não conseguem sentir amor dentro de casa. Quantos conseguem achar no amigo a referência de um pai, porque dentro de casa não tem um pai? Quantos não conseguem reconhecer como mãe, porque não tem a referência como mãe, e procuram nos poços da vida as mães que se fazem presente para que ela possa se abastecer dessa ilusão? E aí nós vamos passando pela nossa vida, deixando as nossas manhãs, deixando as nossas vidas para trás, na busca por saciar o nosso prazer. Esquecemos que a vitalidade da vida é estar, encontrar e desejar a água viva, que é abastecida por este homem que está à beira do poço. E eu digo a vocês que o detalhe da nossa vida é que nós não conseguimos enxergar o Deus nos pequenos detalhes, nas pequenas diferenças da nossa vida. Essa mulher teve a chance de encontrar Jesus no desespero da busca desenfreada dela pela água, e ela encontrou alguém chamado Jesus. E a palavra diz que Jesus, o tempo todo no diálogo, olhava ela nos olhos. Jesus olhava nos olhos, e isso eu quero que vocês entendam, que em todos os passos que Jesus deu, em todos os momentos que ele cruzou com alguém na Bíblia, sempre Jesus olhou nos olhos.
Me dá de beber água. Quem diria que o Deus que você busca está te fazendo um pedido? Quando que passaria pela cabeça dessa mulher que o Deus que ela sabia que viria, iria lhe fazer um pedido? Pedir uma água que só Ele poderia dar. Mas é o que Deus faz conosco. Deus nos chama para ser também diferença na vida das pessoas. E mesmo se sentindo inferior, essa mulher conseguiu olhar nos olhos de Jesus e começar aquele diálogo e entender que somente a água que Jesus propunha tinha validade para a vida dela. Quantas vezes estamos nos perdendo porque não conseguimos entender que as águas que nos abastecem não está sendo correta, não nos tem feito bem. Hoje nós vivemos um momento na vida dos jovens principalmente, em que nós não acreditamos que existam poços com água para beber. Nós não acreditamos que possa vir alguém nos abastecer de uma água viva, de uma água pura, que possa nos transformar. E tem jovens que estão construindo cisternas em vez de ter a coragem de cavar poços. Para quem não conhece, cisterna é construída acima da terra, é como se fosse uma caixa d'água. E aí você espera que o mundo te recompense, o mundo encha aquela caixa d'água, o mundo te faça permitir que você tenha água para se sobreviver. E aí você vai se perdendo na prostituição, e você vai construindo cisternas da droga, cisternas da prostituição, e você não consegue mais reconhecer no olhar a presença de Jesus do lado do teu poço, da tua vida. E aí nós vamos perdendo também na nossa vida, porque reconhecer Jesus ao lado do nosso poço, onde nós temos a esperança o tempo todo, é olhar nos olhos. E aí Jesus nos convida a sermos também aquele que olha nos olhos. Mas aí, para que nós possamos entender o amor de Deus, ele não tem como ser exercido na nossa vida se ele não passar pelo amor humano. Eu só posso amar a Deus se eu conseguir fazer com esse amor de Deus possa me suprir amando o próximo. E para que eu possa amar o próximo, eu preciso reconhecer o olhar para que eu possa amar. Jesus demonstrou a essa mulher que ele a amava porque olhou nos olhos e lhe propôs uma vida nova, uma água nova, que abastecia, que a curava, que a transformava. E nós precisamos trazer isso para a nossa vida. Nós precisamos olhar de uma maneira diferente as pessoas que ficaram na nossa manhã, porque a partir do momento que eu olhar as pessoas da minha vida que ficaram pela minha manhã, eu vou conseguir olhar para a minha tarde de uma maneira diferente, porque eu vou reconhecer quem eu sou na vida das pessoas e quem elas são na minha vida. Essa mulher reconheceu ao final do diálogo quem era Jesus, o que ele poderia oferecer para ela. Ela conseguiu olhar para ele muito mais além do que um Salvador. Ela conseguiu olhar que ele era o único que estava disposto a mudar a sua tarde. E você na tua vida, você pode ser o Jesus para a tua família, porque o teu amor é o amor que vai transformar aqueles que estão na tua casa, através do olhar de Jesus. Que, como eu falei, você precisa se colocar no lugar de Jesus. O olhar de Jesus. Nós precisamos olhar as pessoas muito mais do que elas são, para entender o porquê delas na nossa vida. Talvez você chegue na tua casa e vê seu pai bêbado e não consegue reconhecer o pai que ele é, porque você, nos seus olhos, só consegue olhar a figura do bêbado. Você precisa ir além. Você precisa
tomando e buscares a vontade e o desejo de se abastecer da água que Jesus te oferece todos os dias da tua vida. Você precisa colocar a figura do teu pai bêbado na tua parte da manhã e reconhecer que através do teu olhar o teu pai pode ser o seu pai na parte da tarde, porque a parte da tarde na vida dessa mulher representava a esperança, a vontade que ela tinha de mudar através da água que foi oferecida. E isso faz com que nós possamos refletir: como eu tenho olhado a minha família, como eu tenho olhado a minha mãe, como eu tenho olhado meu pai, como eu tenho olhado os meus irmãos, os meus amigos. Porque, meu irmão, o amor se dá pelo olhar, pelo que eu reconheço no outro, pelo que o outro é para mim. Porque o amor é buscar no outro suprir o que ele não tem. Eu preciso fazer com que o outro sinta aquilo que ele não tem e eu entrego a ele. Então, talvez na tua família precisa ser reconhecido o teu olhar diante da tua família. Talvez você precise olhar o teu pai e a tua mãe de uma maneira diferente, para que as tuas tardes possam ser diferentes das tuas manhãs que já se foram. Aqui no nosso ministério, quantas pessoas ficaram pelas manhãs? Quantas pessoas não tiveram uma coragem ou se talvez não confiaram necessariamente com aquele desejo, com aquela vontade de encarar uma tarde? Muitos ficaram pelas suas manhãs, e muitos hoje aqui se encontram somente na parte da manhã e não tem coragem de dizer: Senhor, eu te encontrei no poço da minha vida. Essa mulher estava à beira do poço, ela desejava alguma coisa para a vida dela, como assim como nós também desejamos muitas coisas para a nossa vida, e talvez as esperanças da nossa vida sejam os poços que nós criamos da nossa vida, e viemos nos abastecendo há quantos anos, há quantas manhãs nós nos abastecemos desses poços que nós criamos. Poços esses que muitas vezes na nossa vida têm se tornado fossas, porque não existe mais uma água que cura, que liberta ali dentro, e nós vamos nos saciando daquilo que tem lá dentro. É isso, meu irmão, que precisamos reconhecer. Preciso reconhecer que eu tenho que buscar Deus naquilo que Ele é, ou seja, aquilo que Ele me faz necessário, que é transformar a minha vida o tempo todo. Eu preciso reconhecer que o meu passado ficou na manhã. Eu não posso condicionar a minha vida, a minha manhã ou o meu passado e não entender que a minha tarde, o meu presente, o meu futuro depende de mim, de como eu vou olhar as minhas situações de vida. Às vezes nós aceitamos aquilo que vivemos, aceitamos ser aquilo que somos. Um detalhe, a palavra diz que Jesus perguntou para ela: vai lá, chama o teu marido e vem cá. E a samaritana disse: eu não tenho marido. E aí Jesus fala assim: dissestes a verdade, você teve 5 e o que você tem não é seu. Só um detalhe, sabe o que fez essa mulher ser salva? A verdade. A palavra diz que somente a verdade nos libertará. Ela não tinha certeza que aquele homem era o Messias, ela não tinha certeza que aquele homem era Jesus, e mesmo assim ela não conseguiu mentir sobre a sua vida, porque Jesus já sabia. Reconhecer o que você tem errado na tua vida, reconhecer o que você fez de errado, não ocultar aquilo que você tem feito,
sobre o que ela tinha feito, ela o reconheceu, porque somente Jesus pode nos conhecer de tal forma que não dá para nós nos escondermos dele. E olha como que é a nossa vida. Essa mulher, diz a palavra, que ela teve 5 maridos, estava no 6º. Ela se perdeu pela vida. Ela se perdeu pela vida, procurando saciar a sua sede de prazer, procurando saciar as suas vontades, e foi passando de mão em mão, foi passando de vida em vida, foi mudando a tua história a cada momento que encontrava com alguém. Ela foi mudando a sua história conforme ela aceitava a história de vida de alguém. E diz para nós o quê? Quantas vezes você tem trocado de vida para satisfazer o outro? Quantas vezes você tem se omitido no teu namoro para que ele possa ser aquilo que ele quer ser em você? Quantas vezes na tua amizade você tem permitido que o amigo tenha colocado a história dele na sua e você se esquece e deixa que as suas manhãs se percam por causa das suas amizades, por causa do seu namoro, por causa da tua família? E aí Deus nos permite uma breve e magnífica interpretação. A palavra diz que ela foi casada 5 vezes, estava no 6º, e para quem sabe o número positivo da Bíblia, o número de sorte é 7. E eu vou contar uma interpretação muito interessante dessa passagem. A palavra diz que ela teve 5 maridos que estavam no 6º. Quem que ela encontrou? Quem que ela encontrou ao lado do poço? Quem que é o 7º? Quem que era o 7º? Jesus. É isso que nós temos que entender na nossa vida. Jesus é aquele que chega para transformar a nossa vida. Jesus é aquele que vem trazer tudo aquilo que é bom para nós. Jesus é aquele que não tem falha conosco. Jesus não dá uma tarefa difícil para você. Jesus sempre dá uma tarefa impossível, porque é isso que Ele quer que nós façamos, o impossível acontecer nas nossas vidas. O que eu fico admirado quando eu leio as passagens dos evangelhos e encontro Jesus sempre olhando para alguém, é que não precisa, meu irmão, você não precisa de muito para ser amado por Jesus. Você só precisa reconhecer os teus erros e olhar nos olhos. Olhar nos olhos. Há quanto tempo você não faz isso na tua vida? Olhar nos olhos. Deixar que o outro olhe nos seus olhos. E reconhecer que você não está bem pelos seus olhos. Reconhecer que você não está bem, olhando para os teus olhos, e reconhecer que há uma manhã perdida na vida dele, e que precisa ser uma tarde maravilhosa, para que ele possa reconsiderar a sua vida. E um olhar de amor que Jesus lançou por essa mulher, que necessitava de uma água, mas não era uma água que matava só a sede, precisa matar todas as vontades espirituais, todos os desejos carnais, que venha trazer para você tudo aquilo que é bom, que não te faz falta nunca mais, que supra todas as necessidades que você tem, que o mundo te ofereceu, que você possa beber de uma água que te faça
simplicidade. Quando eu olho nos olhos da minha mãe e a vejo tão frágil, eu não consigo ser mais que uma criança diante dela, porque ela ainda tem o dom de olhar para mim e me fazer criança. É esse o olhar que eu te proponho. É um olhar que você consiga olhar além da pessoa. Você não pode ficar estacionado olhando as pessoas conforme elas se mostram. Você precisa avançar para que essas pessoas também bebam da água que você tem tido direito de beber, vindo no sábado, participando da igreja. E essa água você pode levar, porque a palavra diz que da água que eu der, nunca mais sentirá sede. Você nunca mais sentirá vontade de ir para o mundo. Você terá fonte dentro de você que se chama coração. Permita que essa água que a Bíblia nos diz, que o Evangelho nos propõe, permita que ela esteja no teu coração. Permita que ela faça acontecer na tua vida aquilo que você precisa. Aí você me pergunta, Ademir, mas é simples assim? É simples. É simples. É simples, sabe por quê? Porque talvez hoje você esteja vivendo o meio-dia da sua vida. Talvez antes de você chegar aqui, você já tinha vivido a tua manhã. E você veio aqui desejoso de uma tarde de esperança, uma tarde de vontade, de desejo por esse Deus. E eu digo a você, se você deixar para trás a tua manhã e reconhecer que você precisa encontrar Jesus na sua vida, a salvação, porque essa água é eterna. Às vezes você tem preguiça ou cansaço de buscá-la. Já passei por isso, muitos já passaram por isso, mas ela se encontra o tempo todo disponível para que nós possamos nos abastecer. Feche seus olhos. Eu não sei o que você tem feito da tua manhã. Eu não sei o que você tem feito do teu passado. Eu não sei o que você viveu. Eu não sei como é tua família. Eu não sei como é teu pai, como é tua mãe, como é teus irmãos e as tuas amizades. Mas Deus sabe. Deus sabe há quanto tempo você espera do lado deste poço. Deus sabe há quanto tempo você vai buscar água que não sacia a tua sede. Deus sabe. Deus sabe o quanto você queria que essa água que você busca todos os dias da sua vida pudesse transformar o teu pai, que é alcoólatra, transformar a tua mãe, transformar os teus irmãos que são drogados, ou até mesmo tirar você, essa água pudesse purificar você da prostituição que você vive no teu namoro. Eu não sei qual é a tua manhã. Eu não sei quais escolhas você tem feito na tua vida, mas eu sei que você não pode desistir da tua vida. Eu não sei quantas vezes você tem ido neste poço e não consegue tirar a água necessária para fazer da tua vida uma transformação. Mas hoje eu te garanto que você encontrou ao lado do poço aquele que pode te dar a água eterna, te dar a transformação da tua vida através do olhar. Hoje é o dia em que você poderá voltar para casa sem o cântaro cheio d'água, porque a água que você necessita será depositada dentro do teu coração. Mas você tem que querer, você tem que desejar, você tem que estar sedento, você tem que estar com vontade, não somente superficial. Porque o lugar na nossa vida em que depositamos as águas que são necessárias e que são entregues por Jesus fica em nossos corações. E o nosso coração precisa ser repleto, precisa estar transbordando
agora e transbordar